Olá, alunos do nono ano da Escola Estadual Elizabeth Pecance Esteves. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Magalhães, do componente curricular Educação Física. Hoje nós trataremos da segunda parte do nosso conteúdo a respeito da história do futebol feminino no Brasil. A gente começa falando da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino realizado pela FIFA no ano de 1991. É o ano da primeira Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino. A CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, assumiu o time feminino oficialmente, mas o tratamento ainda era muito amador. O Brasil viajou com boa parte das atletas. Disputaram, na verdade, o torneio experimental. Pretinha, ainda muito jovem, também fez parte da seleção comandada pelo técnico Fernando Pires. O Brasil teve menos de um ano de preparação. Foi eliminada logo na primeira fase. A zagueira Elane marcou o primeiro gol do país em torneios FIFA, na vitória diante do Japão. A equipe, no entanto, perdeu os jogos para Estados Unidos e Suécia. Então notem, futebol feminino ainda permanecia sem o apoio necessário ainda. Então a preparação foi mal feita para essa competição, pela falta de apoio ao futebol feminino, e o resultado não foi o esperado nessa primeira Copa. Então a primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino aconteceu no ano de 1991. Mais à frente, no ano de 96, o Brasil participou da primeira Olimpíada no futebol feminino. Então, os Jogos de Atlanta marcaram a estreia do futebol feminino em Olimpíadas. A seleção brasileira, repleta de veteranas da geração anterior, terminou na quarta colocação, ficando muito perto do pódio, com Meg, Marisa, Fanta, Suzy, Cici, Pretinha, Roseli e outras. A equipe deixou a medalha escapar na disputa pelo bronze diante da Noruega, perderam por 2-0. Então, na disputa da medalha de bronze, o Brasil acabou perdendo para a Noruega por 2-0 na primeira Olimpíada em que a seleção participou. No ano de 99, veio a primeira medalha FIFA. O que quer dizer isso? Primeira medalha em Copa do Mundo. Eis a primeira medalha em Copas do Mundo. Um terceiro lugar na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ainda tratada com muito amadorismo no país, a seleção feminina se superou. Na disputa nos Estados Unidos, o time era formado por veteranas e nomes de uma geração que começava a se formar. A seleção teve resultados expressivos logo na primeira fase. Venceu o México por 7-1 e a Itália por 2-0 em um empate surpreendente com a Alemanha. O gol da vitória sobre a Nigéria nas quartas de final, marcado por Cici, é lembrado até hoje como um dos mais bonitos da história dos mundiais. O Brasil acabou perdendo a semifinal para os Estados Unidos, mas ganhou da Noruega nos pênaltis, na disputa pelo bronze. Referência daquela equipe, Cici foi uma das artilheiras do torneio. Então notem, mesmo ainda sem o apoio necessário, as jogadoras brasileiras foram lá no Mundial de 1999 e conseguiram ainda um honroso terceiro lugar, sem apoio nenhum praticamente da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Em 2003 aparece uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Eu não falo isso só em questão da seleção brasileira, mas do mundo. Mais à frente a gente vai ver o porquê disso. Apareceu uma jogadora chamada Marta. A primeira Copa do Mundo da Rainha Marta. Por que chama de rainha? Porque ela é considerada a rainha do futebol. Ainda garota, a melhor jogadora do mundo, já chamava atenção entre as jogadoras mais experientes. Aquele, aliás, seria o primeiro mundial também da atacante Cristiane. Durante a competição nos Estados Unidos, o clima ruim entre o elenco e o técnico Paulo Gonçalves era nítido. Havia muitos questionamentos sobre a metodologia de trabalho. O Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Suécia. O Mundial contou com a presença da ex-jogadora Milene Domingues, apesar de atrair atenções por ser casada na época com Ronaldo Fenômeno. Ela não foi utilizada pelo treinador durante os jogos. No mesmo ano, o Brasil foi medalhista do ouro no PAN de Santo Domingo.
Então, nessa Copa do Mundo de 2003, que também foi nos Estados Unidos, o clima não era muito bom entre técnico e jogadores, né? E consequência disso, o Brasil foi eliminado logo nas quartas de finais pela Suécia. Mas, no entanto, o Brasil conseguiu uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Continuando lá no ano de 2004, a medalha olímpica foi de prata no ano de 2004. Já se tratando de Olimpíada agora. Com Pretinha, Marta, Formiga e Cristiane no elenco, o Brasil chega à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, na Grécia. Foi o início de uma geração que se tornaria a mais vitoriosa do Brasil. A conquista dava esperança de um crescimento sustentável da modalidade no país, mas até aquele momento nenhuma competição nacional organizada se mantinha. O cenário iria mudar apenas 3 anos depois. Então, o Brasil teve uma boa participação, né, na Olimpíada, né? Foi o início de uma geração que se tornaria a mais vencedora do Brasil, né, cabeçada pela Marta. Mas no cenário nacional do futebol no Brasil feminino nada ainda tinha acontecido. Não existia assim, uma competição nacional organizada de fato. E aí nessa Olimpíada de 2004 o Brasil chegou perto de ganhar o ouro, né? Mas aí acabou ficando com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 na Grécia. Em 2017 foi considerado até esse momento aí a melhor Copa, né, para o Brasil, a melhor participação em Copas do Mundo que o Brasil já teve. O ano de 2007 teve um novo suspiro de esperança em relação ao futebol feminino no Brasil. Em julho, no PAN do Rio, o Maracanã lotou para ver uma exibição de gala de Marta e companhia na final contra os Estados Unidos, no Pan-Americano. Os Estados Unidos, no entanto, né, ele não trouxe a equipe principal dele. E aí a medalha de ouro, conquistada com goleada por 5-0, marcou um dos grandes momentos da modalidade no país. Então, o Brasil conseguia, né, nesse período, foi disputado aqui no Brasil, né, o Pan-Americano, o PAN do Rio, no caso, em 2007, mais precisamente em julho, né, e o Brasil conseguia lotar os estádios com jogos do futebol feminino. E acabou se sagrando campeã a seleção brasileira feminina, nos Jogos Pan-Americanos, vencendo a seleção dos Estados Unidos pelo placar de 5-0. Em setembro, no entanto, no Mundial da Copa do Mundo da China, o Brasil ficou com a segunda colocação, perdendo para a Alemanha na decisão no torneio. Marta fez aquele que considera seu gol mais bonito nesse jogo contra a Alemanha. E aí mostra, né, as imagens aí do que a gente acabou de falar, que no ano de 2000 só voltar aqui. No ano de 2007, o Brasil foi campeão pan-americano no Rio de Janeiro. E na Copa do Mundo da China, nesse mesmo ano, o Brasil foi vice-campeão do mundo. Em 2008, o Brasil conseguiu mais uma prata na Olimpíada de Pequim já. O Brasil chegou novamente a uma decisão olímpica, acabou derrotado na decisão pelos Estados Unidos e ficou com a prata. As americanas chegaram à sua terceira medalha de ouro no torneio olímpico feminino de futebol. A Alemanha garantiu a terceira colocação na edição de 2008. Em 2008, o Brasil foi medalha de prata na Olimpíada de Pequim. E aí, o futebol aqui no Brasil, no caso no cenário nacional, começa a mudar um pouco as coisas. Começa a mudar para melhor dessa vez. 2009, Libertadores. O ano de 2009 teve a primeira edição da Libertadores feminina. O título da competição disputada em outubro ficou com o Santos, que tinha nada menos do que Marta e Cristiane em sua escalação. Esta última, aliás, foi a artilheira com 15 gols. O torneio teve 10 equipes, uma de cada país, membro da Conmebol. Na mesma temporada, o Santos também levou a Copa do Brasil e o Botucatu foi o vice-campeão. Em 2014, foi implantada a seleção feminina permanente. Enquanto a Copa do Mundo masculina ocorria no Brasil, a seleção feminina iniciava um novo ciclo com Vadão no comando da equipe feminina, com o objetivo da disputa da Copa do Mundo de 2015 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
Foi criada a seleção permanente para colocar em atividade jogadoras que estivessem sem um calendário preenchido, ou seja, jogadoras que eram sim jogadoras de qualidade, né, para estar na seleção brasileira, mas que não tinham um contrato, não tinham emprego, estavam desempregadas, sem clube. E para que essas jogadoras não ficassem uma preparação, foi feito esse trabalho de uma seleção permanente, né, no ano de 2014, para preparar essas jogadoras, essa seleção, para a Copa do Mundo de Futebol Feminino que iria ocorrer em 2015 e dos Jogos Olímpicos um ano depois, em 2016. Em 2015 aconteceu mais um título pan-americano para a seleção de futebol feminino. Ano de 2015, ano de Copa do Mundo feminina. A seleção feminina seguiu sua preparação à disputa no Canadá. Após uma primeira fase de alto desempenho, o Brasil caiu logo nas oitavas em jogo diante da Austrália. O troféu ficou com os Estados Unidos em vitória diante do Japão. Em razão da conquista, Carli Lloyd foi eleita a melhor do mundo na temporada. Ela terminou como maior goleadora ao lado de Célia Sassik, da Alemanha, ambos com 6 gols. Então o Brasil, né, nessa Copa do Mundo, o resultado não foi o esperado, foi eliminado logo nas oitavas de finais pela Austrália. Logo depois o Brasil disputou os Jogos Pan-Americanos, também no Canadá, só que aí, o resultado foi positivo. O Brasil garantiu o título no futebol feminino nos Jogos Pan-Americanos. Em 2016, Jogos Olímpicos em casa. Então a competição seria em casa, né? Os Jogos Olímpicos. O Brasil tinha muita esperança nesses Jogos. 9 anos depois do PAN, a seleção feminina volta a jogar diante de estádios lotados em casa. Na primeira fase, o rendimento da equipe enche os olhos e cresce a expectativa por uma medalha, que aumentou ainda mais após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis nas quartas. Porém, 2 derrotas seguidas para a Suécia, esta nos pênaltis, e Canadá deixaram a equipe fora do pódio. Então o Brasil não conseguiu a tão sonhada medalha de ouro e na verdade não conseguiu nessa Olimpíada nem de prata nem de bronze, não conseguiu subir ao pódio. Vadão acabou deixando o comando, no caso o técnico foi demitido, e em novembro Emily assumiu como treinadora, a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira principal. Então até esse momento o Brasil ainda não tinha, a seleção brasileira de futebol feminino ainda não tinha tido uma técnica, né, uma mulher dirigindo a seleção. Então a partir daqui foi a primeira, no caso a Emily, a assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. 2017 foi a vez dos clubes. Após apenas 10 meses de trabalho, felizmente a técnica Emily acabou demitida do cargo de técnica da seleção e o Vadão retornou para mais um ciclo. Então o antigo técnico retornou. Fora dos gramados, a Conmebol, as competições no caso do futebol sul-americano, tomava a decisão de obrigar os clubes que desejavam disputar suas competições no masculino a terem times femininos a partir de 2019. O caminho foi seguido pela CBF. Então, o que é que acontece aqui? Um grande marco para o futebol feminino. Pena que os clubes tiveram que ser obrigados a fazer isso, né? Eles tiveram que ser, se eles quisessem continuar disputando competições sul-americanas, e a CBF também acatou, e se quisesse continuar disputando competições nacionais, eles teriam que ter time de futebol feminino, os clubes brasileiros no caso, e também os outros, né, do continente sul-americano como um todo teriam que ter para poder disputar as competições. Pessoal, antes de toda essa pandemia, ocorreu a Copa do Mundo da França. E aí, conforme a imagem, a seleção brasileira de futebol feminino estava novamente lá. Tem início uma nova realidade no futebol feminino. Os clubes começam a cumprir a obrigatoriedade, que a gente acabei de falar anteriormente, de terem times femininos e povoam a disputa do Brasileiro Série A 2. São Paulo lança um forte projeto e anuncia a contratação de Cristiane, que retorna depois de atuar no exterior. A TV Globo anuncia a transmissão pela primeira vez dos jogos da seleção brasileira feminina em uma Copa do Mundo. Futebol feminino ganha corpo. Então foi a primeira vez que a TV Globo transmitiu, né, jogos da Copa do Mundo de futebol feminino. No
caso da seleção brasileira de futebol feminino. E ainda continuando falando da Copa da França, a gente vai ver aí qual foi a campanha que o Brasil desempenhou nessa Copa do Mundo. O Brasil lutou até o fim, mas acabou eliminado pela anfitriã França nas oitavas de finais da Copa do Mundo Feminina de 2019. Com uma campanha de superação, a seleção levou uma das favoritas ao título até a prorrogação, mas a derrota por 2-1, perdendo, adiou mais uma vez o sonho do Caneco de conseguir a tão sonhada Copa do Mundo. Também ficou, para trás. Por outro lado, o time de Marta, Cristiane e companhia movimentou como nunca a torcida brasileira, devolvendo o carinho com gols, alegrias e até mesmo uma classificação que no início do torneio era considerada improvável. Então a seleção ela chegou desacreditada para essa Copa do Mundo. E apesar dela ter sido eliminada pela seleção francesa, mas ela fez um belo papel nessa Copa do Mundo. E para fechar, vamos falar da maior jogadora que nós temos. Na verdade, até o momento não existe nenhuma outra jogadora que já ganhou mais títulos de melhor jogadora do mundo. No caso, o título que a FIFA oferece a todos os anos, de melhor jogador do mundo, tem no masculino e tem no feminino. E ninguém ganhou mais do que a Marta Vieira da Silva, que é a camisa 10 da seleção brasileira. Ela já ganhou essa premiação por 6 vezes. Ela foi escolhida melhor jogadora de futebol do mundo. E aí tá os anos que ela foi reconhecida: 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Então foi 5 anos consecutivos. E depois, 8 anos depois, ela ganhou novamente, mais uma vez, completando 6 conquistas como melhor jogadora de futebol do mundo. A Marta Vieira da Silva, que é a camisa 10 da seleção brasileira. Para finalizar, a gente mostra aí a imagem dela aí, com do lado esquerdo aí, com os 6 troféus, de melhor jogadora de futebol do mundo, e a imagem à direita, ela recebendo na verdade a última premiação que ela ganhou em 2018, aí o 6º título dela. Então a gente encerra por aqui. Tentamos falar um pouco da história do futebol feminino no Brasil, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, para aqueles que não conheciam, passaram a conhecer um pouco da história do futebol feminino no Brasil. A gente entende que ainda falta muito para o futebol feminino se ter o reconhecimento que também o masculino tem, e as mulheres, as atletas merecem esse respeito com esse reconhecimento. Ainda está longe de acontecer. Os salários são diferentes, as condições de trabalho são diferentes, e a gente espera no futuro próximo que elas possam também ter a mesma condição de desenvolver o seu trabalho como os homens têm. No caso do futebol masculino tem também, elas merecem.